Meus irmãos, hoje vamos dar continuidade à história do Espiritismo. O tema será da diversão aos estudos sérios. Conforme nós tivemos a oportunidade de ver com a Ivana na semana passada, as mesas girantes ou falantes estavam no centro do divertimento da sociedade francesa, na Europa. A princípio, os magnetistas e outros observadores supunham que as mesas falantes fossem consequência da ação de um fluido magnético ou elétrico ou de um outro qualquer, de propriedades até então desconhecidas e utilizadas como diversão. Foi em 1854 que o professor Rivaio ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes, a princípio pelo Sr. Fortier, magnetizador com o qual mantinha relações em razão dos seus estudos sobre o magnetismo, como podemos estudar no livro O que é o Espiritismo. O Sr. Fortier disse para o Sr. Rivaio: eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa, magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. O cético professor Denizar Rivaio, possuidor de uma lógica austera e de bom senso, ouviu tudo o que o amigo lhe contava e respondeu como verdadeiro homem de razão científica. Isso, replicou o Sr. Rivaio, é uma outra questão. Eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar sono. E esse estado de espírito do Sr. Rivaio é o que encontraremos muitas vezes, não negando preconcebidamente, mas pedindo provas e querendo ver, observar para crer, tais como devemos nos mostrar sempre no estudo das manifestações da espiritualidade. O Sr. Rivaio era professor emérito, autor pedagógico de renome, quando um novo horizonte se rasga para esse sagaz estudioso e pesquisador. Conforme podemos encontrar no livro de Zeus Van Tuyl, a escritora inglesa Anna Blackwell, descrevendo Rivaio como um espírito ativo e tenaz, que era precavido até quase a friez, cético por natureza e por educação. E é o próprio Rivaio que nos revela as suas dúvidas, as suas hesitações e também a sua primeira iniciação. Ele nos conta: eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicado, contrário na aparência às leis da natureza, e que minha razão repelia. Nada tinha ainda visto nem observado. As experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade do efeito puramente material. Mas a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. No ano seguinte, era começo de 1855, Rivaio encontrou com o Sr. Carlotti, um amigo de há 25 anos, que discorreu acerca desses fenômenos durante mais de 1 hora, com o entusiasmo que ele punha em todas as ideias novas. O Sr. Carlotti era corso de origem, de natureza ardente e enérgica. Rivaio tinha sempre distinguido nele
as qualidades que caracterizam uma grande e bela alma, mas desconfiava da sua exaltação. Ele foi o primeiro a falar-lhe da intervenção dos espíritos e contou-lhe tantas coisas surpreendentes que, longe de lhe convencerem, aumentaram as suas dúvidas. O Sr. Carlotti lhe disse: "Você um dia será dos nossos." E Rivaio lhe respondeu: "Não digo que não. Veremos isso mais tarde." Foi como racionalista estudioso, emancipado do misticismo, que Rivaio se pôs a examinar os fatos relacionados às mesas falantes. Entre o professor Rivaio, o educador, e Allan Kardec não há diferença alguma, nem de método, nem de rigor científico. Daí a algum tempo, no mês de maio de 1855, Rivaio esteve na casa da sonâmbula Senhora Roger, com o Sr. Fortier, seu magnetizador. Lá, ele encontrou com o Sr. Potier e a Sra. Plenet-Maison, que lhe falaram dos fenômenos das mesas no mesmo sentido que o Sr. Carlotti, mas em outro tom. O Sr. Potier era funcionário público de certa idade, homem muito instruído, de caráter grave, frio e calmo. Sua linguagem pausada, isenta de todo entusiasmo, produziu em Rivaio viva impressão. E quando ele lhe convidou para assistir às experiências na casa da Sra. Plenet-Maison, Rivaio aceitou com solicitude. Na casa da sonâmbula Sra. Plenet-Maison, o professor Rivaio participou pela primeira vez de uma sessão, a qual adentrou todo descrente, e dela saiu intrigado com o fenômeno que doravante ele deliberou investigar, com todo o rigor científico que lhe era característico. Essa reunião foi marcada para uma terça-feira, 5 de maio, às 8 horas da noite. E Kardec nos conta que foi aí, pela primeira vez, que testemunhou o fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam, e isso em condições tais que a dúvida não era possível. Kardec nos conta que aí vi também alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica em uma ardósia, com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de se haver modificado, mas naquilo havia um fato que devia ter uma causa. Entrevi, sob essas aparentes futilidades, e a espécie de divertimento que com esses fenômenos se fazia, alguma coisa de sério, e como que a revelação de uma nova lei, que a mim mesmo prometi aprofundar. Palavras do próprio Rivaio. A ocasião se me ofereceu e pude observar mais atentamente do que tinha podido fazer. Em um dos serões da Sra. Plenet-Maison, Rivaio fez conhecimento com a família Baudin, que morava então na rua Rochechouart. O Sr. Baudin lhe ofereceu assistir às sessões semanais que se efetuavam em sua casa. E Rivaio aceitou e desse momento em diante se tornou assíduo. Ele nos fala que foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo, menos ainda por efeito de revelações que por observação, nos mostrando, meus irmãos, que é uma ciência. Kardec fez uma pesquisa científica e não encarou
os fatos como simplesmente revelações, sem nenhuma análise. O método de experimentação do professor Rivaio. Ele aplicou a essa nova ciência o que ele tinha feito até então por toda a sua vida estudantil e de professor. Kardec nos afirma: nunca formulei teorias pré-concebidas. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos. Trabalho final, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. E Kardec nos afirma que foi assim que ele sempre procedeu em seus trabalhos anteriores, desde a idade de 15, de 16 anos. Ele compreendeu desde o princípio a gravidade da exploração que ele iria empreender. Ele viu que nesses fenômenos a chave dos problemas tão obscuros e tão controvertidos do passado e do futuro. A solução que havia procurado por toda a sua vida era, em uma palavra, uma completa revolução nas ideias e nas crenças. Em suas palavras, ele afirma: preciso, portanto, se fazia agir com circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para me não deixar arrastar pelas ilusões. Até então, as sessões em casa do Sr. Bodin não tinham nenhum fim determinado. Rivaio se propôs aí a resolver os problemas que lhe interessavam sob o ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Rivaio comparecia a cada sessão com uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Eram respondidas com precisão, profundeza e de modo lógico. Desde esse momento, as reuniões tiveram caráter muito diferente, e entre os assistentes encontrava-se pessoas sérias que tomaram vivo interesse pelo trabalho. Rivaio afirma que quando vi que tudo aquilo formava um conjunto e tomava as proporções de uma doutrina, tive o pensamento de o publicar para a instrução de todos. O próprio Rivaio nos descreve os seus primeiros resultados de suas observações. Ele nos fala que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau de adiantamento e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Esta verdade, reconhecida desde o começo, evitou-me o grave escolho de crer na sua infalibilidade e preservou-me de formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns. Só o fato da comunicação com os espíritos, o que quer que eles pudessem dizer, provava a existência de um mundo invisível ambiente. Era já um ponto capital, um imenso campo fraqueado às nossas explorações, a chave de uma multidão de fenômenos inexplicados. O segundo ponto, acrescenta professor Rivaio, não menos importante, era conhecer o estado desse mundo e seus costumes, se assim nos podemos exprimir. Meus irmãos, o aspecto fundamental
importante no tocante ao método de codificação da doutrina espírita pelo professor Rivaio é o que chamamos de controle universal dos ensinos dos espíritos, caracterizada por dois importantes aspectos: a generalidade ou universalidade dos ensinos, que tem validade universal, tendo Deus incumbido os espíritos de os levar a vários lugares, manifestando-se por toda parte, e a concordância dos ensinos, pois se serviam de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em vários lugares, mas todos concordantes com os ensinos. E vale aqui ressaltar que naquela época não existia internet, não existia WhatsApp, nem celular, não tinha como as pessoas se comunicarem, saberem das coisas que estavam acontecendo imediatamente. Assim, o cético professor Rivaio não aceitava pura e simplesmente as respostas, mas gostava de examiná-las, refutá-las, debatê-las com os seus interlocutores invisíveis. E é o próprio professor Denizar Rivaio que fala: cedo, observei que cada espírito, em razão de sua posição pessoal e de seus conhecimentos, desvendava-me uma fase desse mundo, exatamente como se chega a conhecer o estado de um país, interrogando os habitantes de todas as classes e condições, podendo cada qual nos ensinar alguma coisa, e nenhum deles podendo individualmente ensinar-nos tudo. Cumpre ao observador formar o conjunto, com o auxílio dos documentos recolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e confrontados entre si. E com toda certeza foi isso que o professor Rivaio fez. Se nós formos parar para pensar de como era feita a escrita naquele século, nós vamos pensar na dificuldade que era aquele trabalho. Porque não existia computador, não existia Word, não existia a tecla delete, nem editar, dificultando muito o trabalho. Rivaio não tinha as ferramentas que nós temos hoje, as facilidades que nós podemos utilizar para redigir os nossos trabalhos, as nossas pesquisas. Era um trabalho árduo e exigia muito tempo. No livro Obras Póstumas, a minha primeira iniciação ao Espiritismo, podemos vê-lo contando que eram bastante numerosas essas reuniões. Além dos frequentadores habituais, admitiam-se todos os que solicitavam permissão para assistir a elas. Os médiuns eram as duas senhoritas Baudin, que escreviam numa ardósia com o auxílio de uma cesta, chamada carrapeta, e que se encontra descrita em O Livro dos Médiuns. Esse processo, que exige o auxílio de duas pessoas, exclui toda a possibilidade de intromissão das ideias do médium. Aí, tive ensejo de ver comunicações contínuas e respostas e perguntas formuladas, algumas vezes até perguntas mentais, que de modo evidente acusavam a intervenção de uma inteligência estranha. Em 1856, o professor Rivaio frequentou também as reuniões que se realizavam à rua Tiquetone, a casa do senhor Rustan, com a mademoiselle Jaffé, sonâmbula, que obtinha como médium comunicações muito interessantes com auxílio da cesta. Fez examinar por essa médium as comunicações obtidas e postas precedentemente em ordem.
Na Revista Espírita de novembro de 1858, podemos aprender um pouco mais sobre esse período. O médium que lhe servia de intérprete era a senhorita Caroline B., uma das filhas do dono da casa, do gênero exclusivamente passivo e que não tinha a menor consciência do que escrevia, podendo rir e conversar, como bem lhe aprovesse, o que fazia com prazer, enquanto sua mão se movimentava sobre o papel. Durante muito tempo, o meio mecânico empregado foi a cesta de bico. Mais tarde, a médium se serviu da psicografia direta. A participação nas sessões com as irmãs Baudin continuou pelo menos pelos 2 anos seguintes. Embora não com exclusividade, Rivaio frequentava ao mesmo tempo as reuniões na casa do Sr. Rostand e na da Sra. Jafé. Quando o professor Rivaio quis fazer uma pergunta a seu espírito familiar, no dia 26 de março de 1856, em uma sessão na casa do Sr. Baudin, ele obteve a resposta: podes perguntar a ele mesmo, por que está aqui? Rivaio perguntou: meu espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço-vos terdes vindo visitar-me. Quereis ter a bondade de dizer-me quem sois? E a resposta obtida foi: para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, durante 1/4 de hora, estarei aqui à tua disposição. Vejam bem, meus irmãos, 1/4 de hora. Somente esse slide seria assunto de um tempo inteiro de exposição doutrinária. Cosme Massi fala muito bem sobre esse assunto. Assim, meus irmãos, Rivaio efetuou um trabalho gigantesco. A princípio, nas sessões ordinárias, mas a pedido dos espíritos e para que fosse consagrado mais cuidado, mais atenção a esse exame, foi continuado também em sessões particulares. Não me contentei com essa verificação, diz ainda Allan Kardec, que os espíritos me haviam recomendado, tendo-me as circunstâncias posto em relação com outros médiuns. Toda vez que se oferecia ocasião, eu aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais melindrosas. Lembram-se da universalidade, né? O senhor Rivaio, pois, lançou-se à obra, tomou os cadernos, anotou-os com cuidado, após atenta leitura, suprimiu as repetições e pôs na respectiva ordem cada ditado, cada relatório de sessão. Assinalou as lacunas a preencher, as obscuridades a aclarar e preparou as perguntas necessárias para chegar a um resultado lógico, claro. Foram essas mesmas questões que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, fizeram a base de O Livro dos Espíritos. E ele afirma: eu, pois, agi com os espíritos como teria feito com os homens. Eles foram para mim, desde o menor até o mais elevado, meios de colher informações e não reveladores predestinados. Como podemos ver, o próprio professor Rivaio nos descreve. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram seu concurso a esse trabalho. E foi da comparação e da fusão
de todas essas respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, a qual apareceu em 18 de abril de 1857. Eu torno a citar o estudioso Cosme Massi, que também tem livros e palestras a respeito da ordem didática de O Livro dos Espíritos. Fabuloso! Vale muito a pena, muito importante o estudo desse tema. Esse livro era em formato grande, em A4, em 2 colunas, uma para as perguntas e outras em frente para as respostas. E aqui cabe uma consideração sobre uma dúvida que algumas pessoas possuem sobre a utilização do pseudônimo Allan Kardec à frente das obras da doutrina espírita. Mas basta a leitura, o estudo dessa parte histórica da codificação. No momento de publicá-lo, o autor ficou muito embaraçado em resolver como o assinaria, se com o seu nome, Hippolyte Léon Denis Rivaio, ou com um pseudônimo. É muito importante nós lermos sobre a vida do professor Rivaio, sobre as suas conquistas como estudioso, como pesquisador, como um pedagogo de renome, como um escritor famoso, importante, e que aqui ele ficou na dúvida. E também os escritos, como ele afirma logo no início do Livro dos Espíritos, não era dele, eram dos espíritos. O professor Rivaio era um homem sensato, objetivo, sério. E por isso ele optou por utilizar o nome que ele recebera em encarnações passadas, sendo o seu nome muito conhecido no mundo científico, para evitar confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou o seu nome ao tempo dos druidas. Kiyakizakov acrescenta algumas informações a respeito sobre o nome Allan Kardec, que também vale a pena pesquisar. Por isso, o Livro dos Espíritos, as obras kardecianas, como nós chamamos, o Pentateuco kardeciano, as obras básicas do Espiritismo, Rivaio assina como Allan Kardec. Em princípios de 1857, Allan Kardec encaminhou à editora os originais. E em 18 de abril de 1857, é lançado no Palais Royal o Livro dos Espíritos, de repercussão imediata. A obra alcançou tal êxito que a primeira edição foi logo esgotada. Porém, daí em diante, nós seguiremos aprendendo e nos encantando com essa história na próxima semana. Como principais obras consultadas, apontamos obras póstumas, o que é o Espiritismo, a Revista Espírita, todos de Allan Kardec. É muito interessante ler essas partes, porque é o próprio Kardec nos contando como tudo iniciou. É muito interessante. Orientamos também a leitura do livro História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, bem completo, Vida e Obra de Allan Kardec, de Edson Aldi,
a história do Espiritismo, se sai do Espiritismo, porque tem muitas outras coisas que poderia ser acrescentado sobre as médiuns que participaram, pesquisas de documentações, nomes das pessoas, muito interessante, tem muita coisa interessante a ser falada. E o livro Allan Kardec, o Educador e o Codificador, de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen. Bem completo, claro, bem acessível, vale a pena a leitura de todos esses livros. Fica aqui o convite. Como nós falamos, essas exposições doutrinárias são provocadores, né? São aquele pico na floresta para que o desbravador comece a descobrir através de suas próprias pesquisas e leituras. Sempre o convite ao estudo, né? As melhores companhias. Terminamos a nossa apresentação com gratidão. Gratidão a Allan Kardec por esse trabalho hercúleo, claro, lógico, conciso, que nos ajuda tanto. Uma ciência, uma filosofia de vida que nos ajuda a compreender com mais facilidade os ensinamentos de Jesus, nos traz clareza. A Dona Ivone do Amaral Pereira, mentora de nossa casa, por todo auxílio, por toda ajuda. A Jesus, nosso mestre, nosso guia, conforme aprendemos no Livro dos Espíritos. A Deus, nosso Criador, nosso Pai amoroso, que a tudo provê. Agradecemos e pedimos paz, saúde, esperança em dias sempre melhores e que nos ajude a perseverar nos estudos, em nossa melhoria, que levará à melhoria de toda a sociedade e do planeta nesse momento de transição e sempre. Que assim seja, graças a Deus.